Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, o seu, o meu, para que possamos entender qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade para cada um de nós. Para cada pessoa, Deus tem um plano, tem um projeto. E a gente vai ver o plano dele para as nossas vidas na sua santa palavra. E eu gostaria muito que você tivesse a sua Bíblia aí aberta e pudesse abri-la no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, eu quero meditar junto com você. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Marcos 10, versículo 17. Muito legal esse texto. Eu estava meditando sobre ele. Que coisa maravilhosa. E como o Espírito Santo nos ensina como fazer para entrarmos no reino de Deus. Bispo, o que eu faço para entrar no reino de Deus? O que eu faço para receber o Espírito Santo? Quando você recebe batismo com o Espírito Santo, você entra no reino de Deus. Aí você vai ver o reino de Deus. Você vai perceber o reino de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai entender a palavra de Deus. Você vai ouvir o Espírito Santo guiando você, orientando você, iluminando o seu entendimento. Toda essa riqueza que o reino de Deus tem passa para dentro de você. É isso. Quando uma pessoa entra no reino de Deus, ela se torna a pessoa mais feliz na face da terra. Por quê? Porque ela deixa o reino desse mundo, que é podre, nojento, é cruel, é mau, é diabólico, e entra no reino de Deus, o reino com o Espírito Santo, o reino da paz, o reino de paz, o reino de vida, o reino da eternidade. Quem entra no reino de Deus, depois, quando é promovido, quando adormece aqui na terra, acorda no reino dos céus. É assim que eu vejo. Então, você já deve ter aberto aí a sua Bíblia. Vamos ler o texto, por favor. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Jesus ensina o que nós temos que fazer para entrarmos no reino de Deus. Diz o texto que, e pondo-se a caminho, quer dizer, Jesus pondo-se a caminho, imagine quantas pessoas deviam estar ao seu redor. Pondo-se a caminho, correu para ele, para Jesus, um homem. De repente, surgiu um homem correndo e veio para cima dele. Correu para ele um homem, o qual se ajoelhou e diante dele, lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Porque você sabe, todo mundo, quem vive no reino do mundo, tem medo de morrer, porque não sabe para onde vai a sua alma. Mas quem vive no reino de Deus já é feliz, porque está inserido dentro do reino de Deus. Quem é nascido do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo, já está no reino de Deus.
que farei para herdar a vida eterna? Quer dizer, vamos avaliar esse homem que correu e se ajoelhou diante de Jesus. Ele era um homem rico, ele era um homem muito rico. Diz aqui o texto, que Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Só Deus é bom. Só Deus é bom. Por isso que ele disse, quando criou todas as coisas lá no Gênesis, ele disse: isso é bom. Isso é bom, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito. E Jesus, então, lhe perguntou: por que me chamas bom? Ninguém há senão um só Deus. Somente Deus que é bom. Só Deus é bom. E aí Jesus disse: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, disse para Jesus: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Então, você avalia até aqui que esse homem rico, maduro, ele era humilde. Era humilde, porque ele correu e se lançou aos pés de Jesus de joelhos. Ele era um homem rico, era humilde, era religioso, porque ele guardava os mandamentos que Jesus falou desde a sua mocidade. Desde a sua mocidade. Então ele era rico, ele era humilde e ele era religioso. Quer dizer, aparentemente ele era um homem perfeito, feliz, alegre. Porém, carregava dentro de si este questionamento: o que farei para herdar a vida eterna? Quer dizer, se ele perguntou a Jesus o que farei para herdar a vida eterna, que ele não, apesar de ser religioso, guardar os mandamentos, ele não era salvo. Ele não tinha certeza da sua salvação. Ele não tinha certeza de herdar a eternidade, a vida eterna. Então, obviamente, ele era um homem humilde, era um homem rico, humilde, era um homem religioso, mas não era salvo, que é o que acontece dentro das igrejas, especialmente nas igrejas evangélicas. As pessoas, muitas pessoas, têm condições econômicas, têm a sua humildade de ir à igreja todo domingo, enfim, cumprir com seus votos a Deus, honrar a Deus, tem cumprido alguns mandamentos, honrado o pai e a mãe, mas não tem certeza da sua salvação, apesar de ser religioso. E era o caso desse homem rico. Apesar dele ser rico, humilde, religioso, mas ainda lhe faltava algo que pudesse preencher aquela lacuna, aquele vazio na sua alma. E quando Jesus ouviu ele falando: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, e Jesus diz o texto, e Jesus
olhando para ele, o amou e lhe disse, presta atenção que isso é muito forte. Se você ler a Bíblia rapidamente, você não vai pegar esse espírito. Você tem que ler palavra por palavra, observando vírgulas, pontuações, etc, etc. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Jesus, Jesus falou para ele, você quer entrar no reino de Deus? Você quer realmente entrar no reino de Deus? Você quer realmente ser salvo? Então, você tem que largar o mundo. Não pode entrar no reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus carregando dentro de si um pedacinho do mundo. Não pode. Presta atenção, amiga e amigo. Não pode entrar no reino de Deus sem antes morrer para o mundo, que é o que Jesus falou. Aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando falou para Nicodemos, que era religioso, que era um homem bom, era um homem sincero, humilde. Mas Jesus disse, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Depois Jesus disse, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Disse mais, ele disse, quem não nascer da água, é o batismo nas águas do arrependimento, é o batismo de arrependimento que mostra que a pessoa se arrependeu desse mundo e ela morre para o mundo e aí recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E Jesus falou isso, em outras palavras, para esse homem rico. Falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Só que aquele homem pesaroso, poxa, ele sentiu muito o peso dessas palavras de Jesus, pesaroso desta palavra, que é o que muita gente sente, gente que tem condições econômicas, gente que está apegada às coisas desse mundo, gente que ama a sua mãe, seu pai, sua família, seus filhos, mais do que ao Senhor Jesus, gente que está apegada às coisas e pessoas desse mundo, mais do que o próprio Deus. Você sabe, o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive pessoas, inclusive o mundo inteiro. Ele tem que ser o primeiro. Se Jesus não for o primeiro na minha vida, tudo que eu estou fazendo não tem nenhum sentido, nenhum valor. Do ponto de vista meu, eu estou perdido. Não posso nada no lugar dele. Ninguém pode ocupar o lugar dele, porque o lugar dele é dele. O nosso coração, amiga e amigo, tem um trono. E o trono do coração humano só pode sentar uma única pessoa. Não pode ter duas. Então você há de convir o seguinte, se você tem
no trono do seu coração, entes queridos, riquezas, ou qualquer coisa que você colocou e coloca lá no trono do seu coração, e Jesus, e divide um pedacinho com Jesus esse trono, nunca você vai conseguir entrar no reino de Deus. Você não tem a sua salvação garantida. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Ele tem que ocupar esse trono. Só ele pode sentar no trono do nosso coração, mais ninguém. E é isso que Jesus está falando. Jesus não proíbe a riqueza. Ele não proíbe você ter família, amar sua mãe, seu pai. Aliás, o mandamento fala, um dos mandamentos, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Então, Deus não proíbe a riqueza. Pelo contrário, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Abraão era rico. Isaac, seu filho, foi rico, mais rico ainda. Depois veio Jacó, e mais rico ainda. Salomão foi riquíssimo. Foi o mais rico, o homem mais rico do mundo. Mas se perdeu. Depois se achou. Ou melhor, ele foi achar. Mas o fato é que não são as riquezas que impedem a pessoa de entrar no reino de Deus, não. A não ser que as riquezas estejam ocupando o trono do coração da pessoa, que é o que aconteceu com esse homem. Ele era humilde, era rico, humilde e religioso, que observava os mandamentos. Mas no trono do coração dele estava a sua riqueza. Então Jesus disse, pega a sua riqueza, vai, vende tudo e dá aos pobres. Por quê? Jesus pediu a riqueza. Porque para tirar do trono dele essa riqueza, porque essa riqueza o impedia de entrar no reino de Deus. É isso aí. Entendeu? Assim como muitas pessoas colocam o pastor em primeiro lugar na sua vida, coloca o bispo, a igreja, a religião, coloca o pai, a mãe, o filho, a filha, o seu trabalho, o seu nome, sua reputação, sua profissão, qualquer coisa ou pessoa que venha ocupar o trono, sentar-se no trono do coração humano, esse é o seu Deus. E quem é o seu Deus? Jesus disse para esse homem, sincero, está aqui escrito, e Jesus olhando para ele, o amou. Jesus amou aquele homem, mas ele não amou Jesus. O amor de Jesus foi correspondido quando ele deu a vida toda. Ele deu a própria vida para resgatar a nossa vida. Quer dizer, ele abriu mão de tudo para poder salvar a vida da gente. E você acha que ele vai aceitar 99% da nossa vida? Não, é tudo por tudo. Ele não é contra a riqueza, ele não é contra você ter a sua casa, seu carro, você ter a sua vida abundante. Não, ele não é contra isso. Ele é contra você colocar qualquer coisa, inclusive a riqueza, inclusive pai, mãe, marido, mulher, filho, namorado, noivo, noiva, enfim, qualquer pessoa, qualquer coisa que você coloque no trono do seu coração, que não seja Jesus, então você não pode entrar no reino de Deus. Ele perguntou, mestre, o que farei para entrar no reino de Deus? Está aqui escrito. Para herdar a vida eterna. Só no reino de Deus, estando no reino de Deus, que a gente tem a vida eterna.
se não estiver no reino de Deus, não é possível. E o reino de Deus começa aqui na terra. Não é depois que você morre, não. É aqui na terra. Quando você submete a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quando Ele reina dentro de você. Então, infelizmente, e isso é uma realidade, infelizmente, as pessoas valorizam mais o que elas veem, o que elas sentem, o que elas tocam, as pessoas ou as coisas que elas provam, apalpam, do que propriamente aquele que é espírito, que é Deus. Deus é espírito. E o Espírito de Deus está buscando por toda a terra. A Bíblia fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Buscando quem? Pessoas cujos corações sejam totalmente dele. Então, amiga e amigo, talvez você diga, poxa, bispo, mas eu sou fiel a Deus nos meus dízimos, e daí? Você pode ser fiel nos seus dízimos, você pode ser fiel nas suas ofertas, você pode colocar qualquer coisa do altar de Deus, mas se o trono do seu coração está ocupado por coisas ou pessoas que não seja o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. Você não pode garantir a salvação. Por exemplo, esse homem rico, ele era um homem bom, um homem humilde, um religioso, já falamos isso. Ele se humilhou diante de Jesus, ele se dobrou, ficou de joelhos perante o Senhor Jesus, no meio da multidão, quer dizer, ele não teve vergonha de assumir a sua fé. Mas faltava uma coisa para ele. Foi o que Jesus falou. Ainda te falta uma coisa. O que é, Senhor? Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aí toma a sua cruz, vem e segue-me. Essa que é a dificuldade das pessoas. É por isso que a maioria não recebe o Espírito Santo. Não pode receber o Espírito Santo. Porque tem o seu coração apegado a pessoas ou a coisas. Eu amo a Esther. Isso é visível. Mas ela não é a primeira no meu coração. Não, ela não é a primeira na minha vida. Primeiro na minha vida é o meu Senhor Jesus. Primeiro Ele. Primeiro Ele. Claro, se Ele é o primeiro na minha vida, então o meu relacionamento com Ele é íntimo. Então há um pacto entre nós. Então a cruz se forma justamente isso. O pé da cruz quer dizer o relacionamento, pacto, aliança, casamento, matrimônio que nós temos com Deus. Primeira coisa. Não existe cruz sem o pé da cruz. A cruz começa com o pé, né? E depois do pé vem os braços da cruz. Também não existe cruz se não tiver braços. E é claro, os braços da cruz é o amor, a haste vertical, o pé da cruz representa o primeiro grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento. É tudo. Tudo, 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 tudo. Essa é a haste vertical da cruz. Primeiro, Deus. Em segundo lugar, o segundo mandamento, semelhante a esse, Jesus disse: amarás o teu próximo
como a ti mesmo. Quer dizer, quem é o meu próximo? Quem é a pessoa mais próxima de mim? É a Esther. Eu sou a pessoa mais próxima dela aqui nesse mundo. Então, os braços da cruz são formados assim. A haste vertical é o primeiro grande mandamento. E os braços da cruz, relacionamento marido e mulher. Fidelidade, lealdade, compromisso, companheirismo, etc, 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 etc. Isso é a cruz. Essa é a cruz que nós carregamos. Essa é a cruz minha, nossa, que nós ensinamos as pessoas a formar. E cada cruz é individual. Você tem a sua cruz, eu tenho a minha cruz, cada um tem a sua própria cruz. Jesus disse, toma a tua cruz. Toma a cruz. Ele diz, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Isso que estava faltando só faltava isso. Só faltava isso para aquele jovem, ou jovem não, aquele homem rico, maduro, experiente, humilde, religioso, mas o primeiro lugar na vida dele não era Deus, não era o Senhor, não era Jesus, mesmo tendo-o visto. A pergunta é, quem tem sido o primeiro na sua vida, minha amiga e meu amigo? Eu sei que na teoria é Deus, mas na prática é Ele mesmo. Porque Jesus, quando provou esse homem, que era humilde, rico e religioso, viu que ele não tinha Deus em primeiro lugar. O que falta para você receber o Espírito Santo? Eu creio que é isso. Porque é impossível. Há pessoas que escrevem lá, colocam lá no Instagram, bispo, poxa, eu já fiz de tudo e não recebi o Espírito Santo. Não recebeu? Por quê? Deus é culpado? Quer dizer que Deus é injusto? Será que Deus não vê o seu sacrifício, que você já fez de tudo? Não. Está faltando uma coisa. O que falta em você? Avalie, pese a si mesmo, a si mesmo. Hoje nós temos a Santa Ceia. A Bíblia fala que antes de participarmos da Santa Ceia, nós temos que examinarmos a nós mesmos. Examine-se a si mesmo. Se realmente ele é o primeiro, Jesus é o primeiro. Se não, você nem pode participar da Santa Ceia, sabia? É isso aí. Eu não poderia participar da Santa Ceia se eu não tivesse Jesus em primeiro lugar. Quando Jesus disse, Paulo falou lá, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Pedro falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crer é isso, amiga e amigo. É eleger o Senhor Jesus como primeiro na sua vida. E esta é a pedra fundamental. A pedra fundamental da igreja do Senhor Jesus dentro de cada um de nós, que é o reino de Deus. Falta-te uma coisa. O que falta para você, minha amiga, meu amigo? Eu sei que para muitos, graças a Deus, não falta nada. Ficam felizes, porque não estão apegados a nada neste mundo. Amam seus pais, respeitam seus pais, seus filhos, amam seus filhos, sua família, tem o seu trabalho, tem o seu sucesso, graças a Deus. Mas
Nada do que existe nesse mundo, nem pessoas, nem coisas, fazem parte desse trono, que é o trono do seu coração. Pensa nisso, minha amiga e meu amigo. Quando você for na igreja hoje, vá com esse pensamento. Vá já examinando-se a si mesmo. Por que eu não recebi o Espírito Santo ainda? Você não tem Jesus. Quem dá o Espírito Santo é Jesus. É Ele que batiza com o Espírito Santo. Se você não crê nele de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, como é que ele pode te dar o Espírito dele? Se você não aceita nem ele. Você quer ter o Espírito Santo sem ter Jesus? Não tem condição. Impossível. É impossível, porque só ele é capaz de batizar com o Espírito Santo. Deus abençoe e até logo mais ou até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Aliás, eu queria fazer um convite assim muito especial para vocês que estão no Brasil, ou melhor, especialmente lá em São Paulo, porque no Templo de Salomão, e também nos templos, nos principais de todo o Brasil, nós vamos ter hoje à noite, às 6 da tarde, o cair da tarde, às 6 horas da tarde, nós vamos ter salmos em concert. Quer dizer, você vai ver. Logo mais, às 6 da tarde. Pela manhã, Santa Ceia. E hoje, como é o dia de Pentecostes, hoje é o dia que todos que creem no Senhor Jesus, de acordo com a palavra de Jesus, têm que receber o Espírito Santo. Deus abençoe e até logo mais e amanhã, em nome de Jesus. Ou amanhã, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha abençoá-los agora e desde agora para sempre. E presta atenção, a bênção de Deus não é uma mágica. Não espere mágica de Deus. Ou seja, não espere que você peça alguma coisa a Ele e Ele imediatamente te conceda. Pode até acontecer isso, mas não fique na expectativa de que Deus ouve a nossa oração e numa mágica, num clicar de dedos, vem aquilo que a gente quer. Ele não faz isso. De jeito nenhum. Vamos usar a fé com raciocínio, com inteligência. Vamos usar a fé com o nosso racional, apoiando a fé na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Eu queria que você soubesse uma coisa que poucos sabem, infelizmente, ou sabem, mas não praticam. Jesus disse assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Que quer dizer, tudo quanto nós pedirmos, segundo a vontade dele, obviamente, ele não vai atender uma coisa que contraria a vontade dele, que por sua vez é ruim para nós. Não, ele não vai fazer isso. Mas tudo quanto pedirdes, obviamente, segundo a vontade dele, então Jesus disse: em meu nome, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando nós pedimos alguma coisa ao Pai em nome do Senhor Jesus e nós somos atendidos, Jesus é glorificado pelo Pai. O Pai é glorificado no seu Filho. É isso aí. E diz mais, ele diz aqui,
se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Presta atenção, por favor. Eu estou lendo aqui os textos especiais que você pode apoiar a sua fé. Jesus disse também: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Aí, deixa eu ler mais um textinho aqui que vale a pena você entender. Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Aí, as pessoas que não pensam, que usam a fé com o coração, com o sentimento, as pessoas que usam a fé emotiva, elas perguntam: então eu posso pedir tudo o que eu quiser, inclusive a morte dos meus inimigos? Ele disse: tudo é tudo, é verdade, tudo é tudo. Só que, quando nós pedimos alguma coisa em Jesus, o Pai nos dá de acordo com a vontade dele. Porque Jesus não veio a este mundo para fazer a vontade pessoal dele. Ele veio fazer a vontade do Pai. Tudo quanto nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, segundo a vontade de Jesus, o Pai vai atendê-lo, vai atender-nos. Tudo. Não significa, então, que em Jesus nós podemos pedir até a morte dos nossos inimigos. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ah, que eu quero que ele seja amaldiçoado. Não. Você sabe que isso não vai acontecer. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejamos salvos. Ele quer o bem de todas as pessoas, tanto os bons quanto os maus. Ele quer o bem de todos. Ele não veio para os evangélicos, ele veio para os que creem nele. Se os evangélicos creem nele, amém. Se os católicos creem nele, amém. Se os muçulmanos creem nele, amém. Então, ele veio para os que creem nele, os que o aceitam e fazem dele o seu Senhor e Salvador. Então, eu queria que você soubesse disso, para que você não seja enganado pelo seu coração infame, coração que deseja, que aspira, que almeja atender os seus caprichos. Ah, fulano me fez isso, ela vai pagar. E então a pessoa faz uma oração amaldiçoando aquela pessoa. Isso não é de Deus. Claro que não é de Deus. Obviamente não é de Deus. Então, amiga e amigo, vamos colocar os pingos nos is. Entenda a palavra de Deus com a cabeça, com inteligência, não com emoção. E Deus atende os nossos pedidos de acordo com a sua vontade e no tempo dele. No tempo dele e de acordo com a nossa fé. Tudo isso envolve a cabeça. Com licença. É extremamente importante que você entenda o que é oração. Falamos ontem que a palavra tem poder. A palavra de Deus é imensurável, infinita. Mas a nossa palavra também tem poder. A nossa palavra também tem poder. Nós
temos o poder de falar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó meu Deus, em nome de Jesus, pronto. O mal já arreda, não aguenta, não suporta ouvir sequer o nome de Jesus. Quando nós mandamos o demônio embora em nome de Jesus, ele obedece, não foi porque nós tivemos fé, não. Foi porque o nome do Senhor Jesus é o nome dos nomes. E os demônios, o inferno teme e treme. E quando nós atendemos a palavra dele, palavra de Deus, a palavra de Deus, o diabo conhece. O diabo conhece mais a palavra de Deus, a Bíblia, do que qualquer um de nós. Então, ele sabe da autoridade da palavra de Deus. Mas quando nós usamos o nome do Senhor Jesus, ele sabe também, o diabo sabe, da nossa autoridade, o poder que nós temos quando nós pronunciamos o nome dele. O diabo não pronuncia o nome de Jesus. Os demônios não pronunciam o nome de Jesus. Os demônios temem e tremem só no ouvir a palavra, o nome do Senhor Jesus. O grande eu sou o que sou. Então, a nossa palavra tem poder e Deus quer ouvir o que há dentro de nós. Ele quer ouvir o que há dentro de você. O que você tem a dizer para ele diante das promessas que ele tem feito para todos os que nele creem. Então, quando alguém pede a Deus, ao Pai, alguma coisa em nome do Senhor Jesus, o Pai atende, mas dependendo das circunstâncias, dependendo da vontade de Deus, das circunstâncias que eu digo da vontade de Deus, ele vai atender. Quantos pedidos que a gente pede, porque muitas pessoas pensam assim, Deus é como mágico, se eu peço, ele na hora tem que me dar, porque ele tem poder para isso, ele tem poder para fazer qualquer coisa. Só que ele é um Deus de sabedoria, de grandeza, de poder. Ele é um Deus grande, infinitamente grande. E ele atende de acordo com a fé que cada um tem quando pronuncia o nome dele. Não é simplesmente falar em nome de Jesus. Não, quando você pronuncia o nome do Senhor Jesus com reverência, com temor, com crença, com fé, com certeza. Então Deus atende, dependendo das circunstâncias, na hora. Porque se uma pessoa está morrendo naquele momento e você invoca, Deus salva. Claro que salva. Mas se ele quer que aquela pessoa vá para ele, ele vai levá-la para ele. Ele não vai atender o seu pedido. Porque está escrito que Deus chama o justo antes, Deus leva o justo antes que lhe venha coisa pior. Então, Deus sabe de todas as coisas. Sabe, ele sabe. E há um momento certo em que ele atende a nossa oração, o nosso clamor, mas não segundo os nossos caprichos, para mostrar a nossa fé, para mostrar o nosso poder, para mostrar a nossa autoridade em nome de Jesus. Não, ele faz isso segundo a vontade dele. Não faz nada segundo os caprichos do nosso coração. Asaf era um profeta, um salmista, mas mesmo assim, ele sentiu inveja dos maus, os maus que se davam bem e os bons que se davam mal, e ele ficou com inveja dos maus que se davam bem.
Por quê? Porque, apesar de ser um profeta, ele não tinha o discernimento de que Deus é grande e age de acordo com a sua vontade. E a vontade dele é o bem de cada um de nós. Então, há orações, há pedidos que nós fazemos e que não são respondidos na hora. Nós temos que crer que ele já ouviu e que no momento dele, na hora certa, porque ele sabe a hora certa de sermos atendidos, de atendermos às nossas orações. Mas há pessoas, por exemplo, que estão vivenciando o mesmo que viveu o salmista, quando no Salmo 102, ele diz, ele fala, ele chora, ele geme, ele padece, mas, em dado momento, ele diz assim, obviamente o Espírito Santo que o instruiu, que Deus olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor contemplou a terra para ouvir o gemido dos presos, dos prisioneiros, para ouvir o gemido dos presos, para soltar, libertar os sentenciados à morte. Então, minha amiga e meu amigo, diante dessa palavra, diante dessa promessa, nós estamos fazendo uma convocação geral. Estamos tocando a trombeta em todo o mundo, especialmente nesses momentos de guerra em todo o mundo, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo aqui neste mundo podre. Então, nós sabemos que há pessoas condenadas à morte, sentenciadas à morte, que vão morrer e, se não houver salvação para elas, enquanto elas estão vivas, elas vão morrer definitivamente. Elas vão padecer por toda a eternidade. Então, por conta disso, nós estaremos amanhã em todas as igrejas universal do Reino de Deus, focando a nossa fé, unindo a nossa fé, orando para aqueles que estão presos, que têm estado presos, aqueles que estão sentenciados à morte, seja por causa de uma ameaça, foi ameaçado pela morte, por alguém, seja alguém que esteja já descrito lá no laudo médico, olha, não tem mais jeito. Esse aqui tem somente 1 dia, 2 dias, 10 horas, 1 hora, enfim. Nós estaremos clamando a Deus para os sentenciados à morte, inclusive aqueles que pensam em dar cabo da própria vida. Então, você que tem planejado a sua morte, você tem planejado dar cabo da sua vida, você sentenciou a sua vida à morte. Então, amanhã, todos nós, pastores, bispos, obreiros, todo mundo, e todos nós estaremos num só espírito, numa só fé, num só coração. Em dado momento da reunião, nós vamos clamar a Deus essa promessa dele. Nós vamos dizer, ó Senhor, está aqui escrito que o Senhor olhou desde o alto do seu santuário. O Senhor está olhando desde o alto do seu santuário. Desde os céus, o Senhor contemplou ou contempla a terra. Para quê? Para ouvir
o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Então, nós estaremos unidos numa só fé, num só espírito, obviamente, e numa só palavra de autoridade e poder, usando o nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus e o Espírito do Senhor Jesus. Quer dizer, no Espírito, na palavra e no nome do Senhor Jesus, nós estaremos nesse clamor em favor daqueles que estão presos ou que estão sentenciados à morte. E se você é uma dessas pessoas, venha, participe. Você não tem que pagar nada, você não tem que fazer nada, a não ser vir e receber essa oração. Aqueles que estão bem, graças a Deus. Então, você vai trabalhar, vai lutar para trazer alguém, ou pessoas, mais pessoas. Quantas pessoas você puder, pela manhã, tarde, à noite, o dia inteiro. Amanhã vai ser um dia de libertação em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Porque nós queremos atender aquilo que Jesus falou. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, este é o nosso projeto para amanhã. Essa é a nossa, digamos, ambição para o dia de amanhã. Então, se você conhece alguém que está numa situação crítica, deplorável, você conhece alguém, ou mesmo você que tem gemido, sofrido, você se encontra no meio do deserto, no fundo do poço, você está condenado à morte, você está presa, aprisionado por uma situação que você não tem como sair, é impossível, a não ser que o poder da palavra de Deus, unida ao poder da nossa oração em o nome do Senhor Jesus, no Espírito do Senhor Jesus e na palavra do Senhor Jesus, vai atender a sua necessidade, vai soltar os que estão presos e vai libertar aqueles que estão condenados à morte. Então, nós estamos nesse propósito, nessa fé. E se você quiser participar, graças a Deus, nós estaremos juntos. E se você não está nessa situação, então traga alguém que esteja assim vivendo para que ela venha se libertar dessa vida infeliz que ela tem vivido. Dá licença. Graças a Deus. Graças a Deus. Jesus disse: não me escolhestes vós a mim. Quer dizer, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. E vos nomeei. Eu elegi vocês para que vocês vão pelo mundo afora e pregai o evangelho e dei frutos e soltai os que estão presos, livrai os que estão condenados. Isso mesmo, aqueles que têm estado sentenciados à morte, livrai-os. E é isso que nós vamos fazer amanhã, em obediência à palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por favor, em nome do Senhor Jesus, vamos pensar, usar a cabeça, a inteligência, vamos colocar toda a força para soltar os presos e livrar os que estão sentenciados à morte no dia de amanhã. Então, amanhã vai ser um dia memorável. É o dia 15, né? Amanhã vai ser o dia 15 de junho, o dia inteiro. Qualquer que seja a reunião, pela manhã, tarde, à noite, nós estaremos tirando os momentos
para levar a libertação aos cativos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos, que Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o que era, que é e que há de ser para sempre o mesmo, o Criador. Ele é o princípio de tudo e o fim, o princípio e o fim de tudo, de todas as coisas. Que Ele venha sobre você agora mesmo, nesse momento, enquanto você participa dessa transmissão, que o Espírito Santo venha possuir o seu intelecto e dirigir a sua mente, a sua cabeça, o seu raciocínio, seu entendimento, para que você possa, então, saber o que tem que fazer para mudar a sua vida. Porque Deus, amiga e amigo, não é mágico. Você sabia disso, não sabia? Deus não é mágico. Deus não faz mágica. Deus não muda a vida da gente assim, do nada. Ele muda a vida da gente com o que nós oferecemos para Ele. Jesus para curar o paralítico, para fazê-lo andar, o paralítico teve que chegar até ele. E quando aconteceu lá no tanque, Jesus foi lá e viu no tanque muita gente doente, enferma, necessitada. Mas havia um paralítico, 38 anos, que aquele homem era paralítico. Um caso perdido, irrecuperável. Mas ele, de alguma forma, mostrou a Jesus que cria na sua palavra. Então Jesus pôde fazer o milagre. Usou a sua fé para mandá-lo se levantar, tomar a sua cama, a sua maca e ir embora para a sua casa. Então, Deus usa o nosso instrumento, que é a nossa vida, a nossa mente, o nosso intelecto. Ele fala, e aquele que obedece à sua fala faz acontecer o milagre. É isso aí. Não existe milagre sem que haja a cooperação da parte de Deus e da pessoa que crê. Porque ele fala e a pessoa obedece, então acontece. Foi assim que ele criou os céus e a terra. Ele falou, e o que não existia veio à existência, porque estava começando tudo do zero. Mas hoje ele usa um instrumento humano para fazer manifestar a glória dele na vida da gente. Olha só, a exemplo disso, nós temos a história registra, a Bíblia registra, que quando o povo de Israel retornou da Babilônia para Israel, para Jerusalém, para que pudesse, então, começar uma vida nova. Então, eles tiveram que reconstruir tudo do novo, do zero. Jerusalém havia sido destruída e cabia a Zorobabel como governador e também os seus auxiliares, também o profeta, o sacerdote Josué, não Josué, servo de Moisés, não, aqui é outro Josué.
Então havia o sacerdote Josué e também o Zorobabel, que era o governador. Então Deus enviou um anjo para falar com Zorobabel. Por quê? Porque tanto o anjo, ou melhor, tanto Zorobabel quanto Josué, eles estavam preocupados em como iriam reconstruir a cidade de Jerusalém, como iriam reconstruir o templo que tinha sido destruído. E eles estavam preocupados com as necessidades, porque Jerusalém estava caído, não havia dinheiro, não havia condições econômicas para acontecer a restauração de Jerusalém, inclusive do templo. E o que aconteceu? O anjo veio a Zorobabel e lhe deu uma palavra, uma visão, uma palavra. E diz assim o texto sagrado: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força nem por violência para reconstruir todas as coisas, mas pelo meu espírito. Ora, eu vi isso aqui, esse texto, você pode ler lá em Zacarias, capítulo 4. Você vai ver a história resumida. E fala, na minha visão, na minha ótica, e eu falo isso por experiência pessoal, eu posso falar isso com autoridade para falar, porque aconteceu na minha vida, aconteceu isso. Ora bem, veja bem, a pessoa, você que está me assistindo nesse momento, você que está com a vida arruinada, com a vida, digamos assim, financeira destruída, você nasceu pobre, seus pais eram pobres, e você não quer ser pobre, você quer ter uma vida digna, honrada, mas você não tem condições, digamos, capacidade para que venha reconstruir a sua vida. Você não tem escolaridade, você não teve tempo para estudar. Eu também não tive, eu também pouco tive. Eu estudei, embora tendo passado por 3 universidades, eu não consegui terminar nenhum dos cursos que eu comecei, nenhum deles. Eu fui até o 2º ano, mas no final das contas eu desisti. Por quê? Porque eu não podia estudar, trabalhar e dar conta das minhas obrigações pessoais como marido responsável. Então, eu tive que parar de estudar, eu tive que interromper os meus estudos, por conta de que eu dependia de trabalho, eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava pela manhã, eu trabalhava à tarde e, às vezes, trabalhava à noite também. E estudava à noite. Era impossível dar cabo de tudo aquilo. Então, eu tive que parar de estudar. Ora, presta atenção, minha amiga, meu amigo. Mas uma coisa eu tinha o Espírito Santo. Eu tinha e tenho o Espírito Santo. E eu estava lutando para fazer a minha vida, para construir a minha vida, a minha família. Eu tinha já família. Eu tinha uma responsabilidade enorme, enorme.
para com a minha família. Muito mais depois que as meninas nasceram. Então, eu tentei com todas as minhas forças. Eu trabalhei de manhã à tarde, eu dava aula, enfim, eu fazia das tripas coração, tentava fazer das tripas coração para poder atender às necessidades. E, ao mesmo tempo, estudava, mas não deu para conciliar essas coisas. Mas eu tinha o Espírito Santo. Eu tentei com as minhas forças. Eu coloquei todas as minhas forças para atender às necessidades, mas estava difícil. Sabe, como diz aquele ditado popular, você vendia o almoço para poder comer o jantar. Era mais ou menos assim. E era terrível. Mas eu já tinha o Espírito Santo. Mas eu não estava contando com o Espírito Santo. Eu estava contando com as minhas próprias forças, com a minha capacidade, com o meu desempenho. Talvez você esteja nessa mesma situação. Você tem contado com as suas forças. Você tem contado com o que você sabe. Você não sabe muito, mas o pouco que você sabe, você está colocando toda a sua força, mas sem a direção do Espírito Santo. E quando isso acontece, a gente padece, a gente geme, mesmo tendo o Espírito Santo. Mesmo tendo o Espírito Santo. A Bíblia fala, ensina, não confieis no homem, maldito aquele que confia no homem. Você sabe o que quer dizer confiar nesse aspecto? Eu não posso confiar nem em mim mesmo. Eu não posso confiar na minha força, nas minhas forças, na minha capacidade. Eu não posso confiar na minha inteligência, eu não posso confiar na minha mente. Eu não posso confiar em nada de mim. Por quê? Porque eu sou carne. Eu sou, digamos, barro. E barro mesmo, daquele bem barro, bem barrento. Eu sou lama, diria eu, digamos assim. Mas o Espírito Santo continua comigo. Por que Deus fala? Por que ele diz que maldito é o homem que confia no homem? Porque enquanto a gente confia na nossa força, ou confia nas pessoas, ou espera das pessoas, a gente deixa de confiar em Deus. Você não pode confiar nos homens e confiar em Deus. Ou você confia nos homens, ou você confia em Deus, ou você confia em si próprio, ou confia em Deus. Quando se confia em Deus, se entrega, se rende e se deixa levar. É como o vento. Jesus disse, aquele que é nascido do Espírito Santo é espírito, é como o vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, quando você confia em Deus, enfim, você, olha, meu Deus, eu já fiz de tudo. Eu já fiz das tripas coração e não saiu nada. Mas está aqui a minha vida. Pronto. O que o senhor quer que eu faça? Quando a gente mostra e demonstra essa dependência do Espírito de Deus, então o Espírito de Deus usa a nossa força, a nossa confiança, usa o nosso ser, o nosso corpo e dá a direção, o que é certo, o que é que nós temos que fazer. É isso aí, minha amiga, meu caro amigo. Então, muita gente tem o Espírito Santo. Olha, eu tenho experiências extraordinárias, dramáticas, dolorosas, mas que me ensinaram o poder desta palavra, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não posso depender de mim mesmo. Eu tenho que depender de Deus. Se eu não depender dele, eu estou frito.
é como diz o outro, eu vou para o brejo, eu vou para a roça, porque não há como eu me sustentar, não há como eu ter condições de depender de mim mesmo. Eu tenho que depender daquele que falou, que emitiu a sua palavra, a sua voz, para que então, seguindo a sua direção, a sua palavra, seu pensamento, suas ideias, então eu venha a ser bem-sucedido. Então, quando diz assim, maldito o homem que confia no homem, é isso, maldito o homem que depende do homem. Você não pode depender de ninguém, senão do próprio Deus. É o que ele diz aqui, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quantas pessoas têm proferido esse texto, mas isso não diz nada. Apenas são pessoas que professam, falam, confessam, mas na prática, negativo, tem nada. Ora, deixa eu falar para vocês uma experiência que vai ajudá-los a pensar, a raciocinar, a chegar a uma conclusão, para se ajudar, para você se ajudar. Ora, nós temos trabalhado, falado, pregado, ensinado sobre o Espírito Santo. Nós estamos fazendo o jejum de Daniel, né? Sem informações seculares, apenas focando a nossa mente nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Então, vale a pena você entender isso. Quando eu tinha o Espírito Santo, recebi o Espírito Santo, melhor dizendo, quando nós começamos na obra, a nossa carreira na fé com o Espírito Santo, eu cria em Deus, eu cria na palavra de Deus, eu cria no Espírito de Deus, eu cria em Jesus, como creio, tenho crido. Só que houve uma ocasião que eu pensava assim, bem, eu tenho o Espírito Santo, então, de uma certa forma, eu posso, eu tenho condições, eu vou em cima, eu vou para cima, eu vou lutar, eu vou vencer, porque o Espírito Santo está comigo. Então, houve uma situação na igreja, lá no início da igreja, nos anos 80, quando estávamos nos arrumando para ir para a televisão, fazer programa, e então, era a hora do almoço, depois do almoço, veio uma pessoa e disse, não morava junto da igreja, e veio alguém e falou, ô bispo, tem um homem lá na igreja agora, a igreja estava em obra, tem um homem que entrou lá, e esse homem, ele estava cerceando as obreiras que estavam lá limpando a igreja, não era hora de reunião, as obreiras estavam limpando a igreja, cuidando da igreja. E ele estava, enfim, arriando as calças, enfim, aquelas coisas que você já deve imaginar. Eu fiquei tão irritado, eu fiquei tão revoltado, eu fiquei injuriado, o sangue subiu à cabeça. E eu fui lá para resolver o problema. Eu não confiei em Deus. Eu não confiei em Deus para chegar, ter aquela direção de mandar chamar a polícia ou alguma coisa assim. Não, eu quis resolver. Por quê? Porque eu tinha certo. Bom, o Espírito Santo está comigo. Então ele vai me ajudar, ele vai me dar força, eu vou lá resolver esse problema. E eu fui lá. E quando nós chegamos lá, de fato, o homem tinha lá uma faca, alguma coisa, que estava ameaçando até os trabalhadores. Era um perturbado da vida, coitado. E aquele homem, então, quando nós chegamos, ele veio ao nosso encontro. E eu perguntei a ele, o que você está fazendo aqui? E ele
me perguntou, quem é você? Eu falei, o que você está fazendo aqui? Aí, na mesma hora, olha só, eu pensando, eu tenho um Espírito Santo, eu tenho a força lá de Sansão. Então, ele era mais forte e eu era mais fraco, mas eu tinha o Espírito Santo. E confiando no Espírito Santo, na realidade, confiando na minha força, na força da carne, eu agredi o homem, porque ele estava com a faca e antes dele me agredir, eu o agredi. Mas quando eu o agredi, com dele um pontapé na barriga, ao voltar a perna para trás, eu pisei em falso e caí, e quebrei a perna. Eu quebrei a perna. Eu tive fratura, assim, exposta. Mas eu caí desacordado, não sei mais o que aconteceu. Quando eu acordei, já tinham resolvido o problema, enfim. A polícia já tinha vindo, resolvido o problema. Mas eu estava lá, agora com a perna quebrada. E com a perna quebrada, eu tentei me levantar assim mesmo, com a perna quebrada. Não, estou curado, nada disso. Piorou ainda a situação. Enfim, eu sofri o inferno com a perna. Vocês não têm ideia do que eu sofri de dor física, mas uma dor insuportável. Quando nós fomos levados para o ponto-socorro, ficamos lá 1 ou 2 horas esperando para ser atendido, e quando nós fomos atendidos, para os enfermeiros, os médicos, colocarem a perna no lugar, você não tem ideia da dor, só quem é ortopédico sabe o que é isso, que mexe com osso, etc. Eu sofri o inferno e eu carregava comigo, mas como? Como é possível? A gente tem o Espírito Santo que acontecer isso. Eu fui defender os obreiros, eu fui fazer, não era justo, meu Deus, meu Deus, e eu tentando, pedindo ajuda, me diga, por quê? Eu não agi de acordo com a vontade de Deus. E por conta de não ter dado ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, eu sofri o que sofri, mesmo tendo o batismo com o Espírito Santo. Eu era o pregador, eu estava pregando o Evangelho, eu era um servo de Deus, eu servia a Deus e não estava no pecado, nada disso. Mas aconteceu. Como entender isso? Bispo, me explica aí. Eu falei, olha, não tem explicação. E eu falei para o povo, depois eu continuei pregando já de cadeira de rodas, com a perna lá esticada, imobilizada. Por quê? Porque eu fui, no mínimo, eu fui ignorante. Essa é a palavra. Porque eu não dei atenção à palavra de Deus. Eu não confiei em Deus. Eu tinha que confiar em Deus. Eu tinha que depender de Deus. Mas eu quis fazer por minha própria vontade. E eu sofri as consequências. Muitas pessoas dizem, bispo, eu tenho o Espírito Santo, como é que pode eu ser doente? Fulana tem o Espírito Santo, como é que ela está com câncer? Como é que está isso e aquilo? Não justifica de forma nenhuma uma doença. De nenhuma doença. Mas o que você e eu, o que eu aprendi foi que não é pela força, não é pela violência, não é pela carne. Quando a Bíblia fala, quando o Espírito Santo fala, não é por força nem por violência, ele está dizendo, não é pela carne, não é pela sua capacidade, não é pela sua força física, sua estrutura física, não é pelo material que você tem disponível, não. Mas pelo Espírito Santo. O que quer dizer isso?
não é pelo lado físico ou material, ou as condições materiais, mas pelo lado espiritual. Nós temos que lutar no espírito, quer dizer, com a palavra. A palavra é espírito. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Com licença. Então, o que eu tinha que fazer naquela altura era tomar uma providência, usar da autoridade da palavra e falar: olha, chama a polícia para resolver esse problema aí. Mas eu quis tomar a frente de Deus e fazer do meu jeito. E eu me arrebentei. Eu sofri durante muito tempo. Mas sofri mesmo. E isso não foi uma vez só, não. Outras vezes aconteceu a mesma situação. Eu quis resolver, eu não tinha aprendido ainda a lição. E recentemente, a mesma coisa aconteceu. E o burro velho não aprendeu, não tinha aprendido. Hoje, graças a Deus, nós aprendemos. Não é fácil você se segurar a carne, é ou não é? Não é fácil, pelo menos para mim não tem sido fácil. Mas essa é a lei, é a palavra, é o relacionamento com Deus, é a experiência com Deus. Nós aprendemos por bem ou por mal, mas nós vamos aprender quando nós temos o Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Então, você que tem uma vida, digamos assim, uma vida infeliz no casamento, infeliz na vida profissional, você estudou e não saiu do mesmo lugar, você tem andado em círculo, você não sai do lugar, você é aquela pessoa que sofre muito, mas você tem o Espírito Santo. E você, embora tenha o Espírito Santo, ainda assim você confia no homem, confia em si próprio, confia na sua capacidade, confia nos seus estudos, confia nos seus amigos, confia nos políticos, confia em todo mundo, menos em Deus. Quer dizer, confiar em Deus é confiar na palavra dele. Confiar em Deus é confiar na palavra dele. Quando ele fala, não é por força nem por violência, quer dizer, não é pela sua força física, não é pelo seu conhecimento teológico ou conhecimento acadêmico, profissional. Não é por isso. Mas é pelo meu espírito, quer dizer, pela minha palavra. Vá na minha palavra, anda na minha palavra. Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, ele duvidou também, ele disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo também. E Jesus disse: vem. E Pedro foi e começou a andar sobre as águas também. Só que ele deixou de olhar para Jesus e por alguns instantes começou a observar ao seu redor as circunstâncias. Ele, homem, andando sobre as águas, as ondas batendo no peito. Ele, peraí, isso não é possível. Começou a afundar. Duvidou, começou a afundar. E teve que, tem misericórdia, Jesus me ajuda aqui, tem misericórdia. Quer dizer, ele foi um homem intrépido para ter coragem, para desafiar a palavra, desafiar o próprio Jesus. Se és tu, manda que eu vá ter contigo. Então, venha, disse Jesus. E ele foi e começou a andar. Só que ele não perseverou naquela confiança, naquela aquela impetuosidade dele. Ele não confiou em Jesus, confiou na sua força e afundou. E começou a afundar. Então, amiga e amigo, não pense que por você ter o Espírito Santo, você tem a força física,
material, a sua força, digamos assim, a sua capacidade intelectual. Não. Não conte com isso. Você tem que contar com a palavra. Você tem que andar na palavra. Você tem que depender da palavra. Não está escrito, tem que acontecer. Deus falou. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então não pode voltar vazia. Eu confio nessa... Meu Deus, está aqui escrito. E foi isso que uma vez eu fiz. E Deus ouviu a minha oração e atendeu o meu clamor. Porque eu falei, ó, meu Deus, eu cansei. Eu já dei de tudo. E nada deu certo. Eu tinha o Espírito Santo, mas não tinha o discernimento de que eu não viria lutar e vencer pela minha força, pela minha capacidade, pelo meu emprego, meus 2 empregos públicos. Não, mas pelo que está escrito, está prometido, é o Espírito Santo. Então é o mesmo caso naquela altura. Jerusalém estava destruído e o povo voltou da Babilônia para Israel, como Deus havia prometido. Ele disse, olha, vocês vão voltar 70 anos depois. 70 anos depois vocês vão voltar. E eles voltaram. Mas estava tudo destruído. Como é que eu vou construir isso? Zorobabel pensava. E o profeta lá, o sacerdote Josué, como é que nós vamos reconstruir isso? Sem eira nem beira. Então o anjo veio para o governador Zorobabel e lhe deu uma visão do Espírito Santo. E então Deus falou, o anjo falou com ele, não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, quer dizer, pela direção do meu Espírito. O Espírito é palavra de Deus. Por isso que é extremamente, aliás, é fundamental que você tenha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele dá a direção. Ele dá a direção, não precisa você sonhar, não. Não precisa ser através de um profeta que vai dizer para você o que você tem que fazer. Não, ele vai dar a direção para você aqui na sua cabeça. Se você tem o Espírito Santo, ele vai te dar a direção, vai dizer o que é certo e o que é errado. Você vai ter a direção certa para realmente construir a sua vida em cima de bases sólidas, fundamentos sólidos. A pedra fundamental que é o próprio Senhor Jesus. A pedra angular. Então, amiga e amigo, eu espero que, eu creio que o Espírito Santo esteja abrindo o seu entendimento para que você não venha confiar, mesmo que você já tenha o Espírito Santo, não confie em si. Não pense que porque você tem o Espírito Santo, que você pode todas as coisas. Não, você pode sim, desde que você obedeça à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo guia a gente. Por que eu fiz aquela besteira de querer defender as obreiras lá e querer fazer justiça com as próprias mãos? Estupidez. Mas eu só não tinha o Espírito Santo? Tinha e tenho. Mas eu confiei na carne. E recentemente aconteceu a mesma coisa. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é conveniente. Mas aconteceu a mesma coisa. E eu pedi perdão a Deus. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Amiga e amigo, aquela oração, Pai Nosso, todo dia, meu Deus, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, né? Como perdoamos aos nossos devedores. Eu tive que reconhecer, e eu tenho que reconhecer, eu falhei, mas aprendi, graças a Deus. Gemi, sofri, não só aquela vez, outras vezes eu também sofri.
Eu costumo dizer que a gente aprende só quando a gente apanha. Se não apanhar, não aprende. O papai ensinava a gente a aprender na base do supapo, era assim. Ou aprendia com a palavra, o ensinamento, ou então apanhava. E essa é a realidade. Nós aprendemos pelo que apanhamos. E eu especialmente, eu posso falar isso para você, porque muitas vezes eu apanhei, mas apanhei da própria vida, da minha própria estupidez de confiar em mim mesmo, confiar na força, confiar na sabedoria, confiar na experiência, confiar. Quantas vezes eu fui enganado, iludido, ludibriado, passado para trás, porque eu confiei nas pessoas. Eu confiei. E quem eu tinha que confiar e esperar era o mínimo. O fazia o mínimo. Amiga e amigo, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja, Deus não precisa que você seja uma pessoa com uma formação acadêmica preciosa. Não. Deus não precisa que você seja super inteligente, capaz. Não. Deus quer usar você do jeito que você é. Mesmo que você não tenha um histórico familiar de sabedoria, de inteligência, mesmo que você tenha sido julgada neste mundo, você não conhece seu pai, não conhece sua mãe, você foi uma pessoa que foi jogada, foi cuspida nesse mundo, desculpa a expressão. Mas Deus usa o material que se entrega para Ele. Você se entrega para Ele. O Espírito Santo vem sobre você, você recebe o Espírito Santo, Ele te dá a direção. Eu tinha a direção do Espírito Santo, mas eu fui cabeçudo, eu fui teimoso, igual uma jumenta que é teimosa, sabe? Um jumento é teimoso, e é um negócio sério. Então, eu fui isso, mas isso não precisa acontecer com você, você não precisa ser teimoso. Basta você obedecer e esperar em Deus, aguardar em Deus. Nós temos que ter a paciência de esperar em Deus, porque Ele tem o tempo dele, o tempo certo de atender às nossas necessidades. Ele ama aqueles que nele confiam. Os que confiam na carne, os que confiam no dinheiro, os que confiam no homem, os que confiam neste mundo, nas pessoas, malditos são aqueles que confiam no homem. Mas bendito é aquele que confia no Senhor. Bendito é aquele que confia em Deus. Não só que tenha fé para tomar uma atitude naquele momento, não, mas que confia, que se mantenha na fé 24 horas por dia, esperando, confiando que Ele vai atender. Portanto, qualquer que seja a sua situação social, econômica, qualquer que seja a sua situação, quem quer que você seja, você pode ser a última das criaturas, mas se você confiar em Deus, Ele vai fazer de você um ícone nessa vida, para que Ele, e somente Ele, seja honrado, glorificado, reconhecido, que só Ele é Deus. Então, amiga e amigo, aprenda isso, não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo meu Espírito tudo é possível. Isso que vocês estão precisando aí, Zorobabel e Josué. Tem problema não. Eu vou providenciar. É só confiar. Confia. Trabalhe e confia. Semeia o que é certo, o que é justo e confia. E espera o fruto, porque a seu tempo ele vai vir. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Até amanhã.